Salve a igreja na Santa Paz do Senhor, amém? Amém! Irmãos, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer a Deus por vir do pastor Juscelino, sua esposa missionária Carla, do pastor Henrique Aguardo, do pastor Librano, e o Daniel, que é um prazer estar vendo. Me pedi que até eu não pedi da cabeça. Mas a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes essa noite, irmãos. É verdade. E aproveitar que os irmãos estão em pé, abram as vossas Bíblias no tema da campanha, que é a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para a sua igreja. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, apenas o versículo 10. O Evangelho de João, capítulo 4, apenas o versículo 10. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 4. Aleluia. Apenas o versículo 10. Eita Deus Todo-Poderoso. Quem achou, diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Amém. Glória ao Filho. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmão, olha que linda a palavra de Deus para mim e para você esta noite. Replicou-lhe Jesus, ou na sua tradução vai estar escrito, respondeu Jesus, mas na minha está escrito, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, Aleluia, Deus. dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. E diz, irmão, guarde isso no teu coração. E olha o que ele nos diz. Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas essa pergunta da ligação de Senhor. Eita glória. Irmãos, quando nós paramos para meditar, uma rápida introdução, nós vamos ver que após o reinado do rei Salomão em Israel, por causa do pecado do rei Salomão, a nação se dividiu. 10 tribos seguiram a Jeroboão, filho de Nebate, e outras 2 tribos ficou com a descendência de Davi, com o sobrenome ficou nas mãos de Roboão. Aleluia. Mas aí, nesse tempo, se levantou Jeroboão, filho de Nabate, e começou a governar o reino do norte, Israel. E nesse momento, na sua decadência, aí ele morre, entra o seu filho, Nadab, ele com pouco tempo faz o que é mal diante do Senhor, e ali, Baasa se levanta, mata e toma o reinado. E após o reinado de Baasa também faz o que é mal aos olhos do Senhor. Nesse tempo, passa o tempo dele, ele morre e levanta o seu filho Elá para tomar conta do reino. Mas aí Zimri, um comandante do exército de Baasa, se levanta, faz conspiração e mata Zimri, e mata Elá, filho de Baasa. E quando ele mata Baasa ou Elá, ele não consegue tomar posse, o povo está dividido. Então nesse tempo se levanta 2 capitães, Tigre e Onri. O povo está dividido, seguimos os 2 capitães, mas Onri vence e assume o reinado de Israel. E quando ele assume o reinado de Israel, no primeiro capítulo do livro de Reis, 1 Reis capítulo 16, nós vamos ver que Onri ele toma o controle de Israel. E aí ele compra um campo, ele compra de Seme um campo, o qual ele dá o nome de Samaria, que é esta cidade que nós fizemos menção do Evangelho de João, o qual nos conta este fato ocorrido. Então, nesse contexto, nós vamos ver que Jesus ele passa por Samaria. O povo naquele tempo havia em divisão. O povo naquele tempo, por causa desse tempo da divisão, o povo por vários tempos viveu nessa divisão de um dos povos por causa de questões religiosas e também por outras questões políticas. E aí nesse contexto, o Senhor Jesus, a caminho, ele passa para Samaria. E quando ele chega nesse campo, nesse
poço, ele se assenta. Alguns acreditam que provavelmente era no horário de meio-dia, o horário que o sol está mais quente, o horário de maior calor. E nesse tempo ele se para, ele se assenta no poço. E aí, quando nós paramos para ver uma mulher que vai de encontro, ela vai de encontro e ela olha para Jesus. Jesus simplesmente, em silêncio, vê a mulher tomando posse, pegando a água do poço, e quando ele vê ela pegando essa água do poço, ele simplesmente faz uma pergunta para a mulher: dá-me de beber. E aí começa o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Começa um contexto que vai nos trazer a uma história de encontro e de transformação. Algo que nos transforma e que muda a nossa situação. Essa mulher nunca imaginava, e ela, por essas questões, tem aquela reflexão e começa a olhar para o simples homem, mestre, rabino, e ela começa a questionar: mas tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Apresentando a divisão, apresentando a separação, mas simplesmente Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e conhecesse quem é que está falando contigo, tu lhe pedirias e ele te daria. Glória a Glória a Deus. Quando Aleluia. nós paramos para meditar, nós vamos ver algo simples e inovador, pastor Jusilei. Nós estamos vendo que Jesus, primeiramente, se apresenta a ela. Ela não sabia quem era, mas simplesmente pelos fatos que muitas das vezes nos paramos para refletir, e se esquecemos que Deus, ele sabe o momento certo e a hora exata de encontrar com cada um de nós. Muitas das vezes nós nos negligenciamos, não damos Glória a atenção, mas Deus tem o momento certo, uma ocasião certa, que ele vai, não importa o lugar, para nos deparar com cada um de nós, para nos trazer uma palavra que vai nos confrontar, É verdade, que meu nos Deus. expõe a nossa ignorância. Ele simplesmente fala para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus. E aí nós paramos para refletir: mas que dom é esse? Que dom é esse que o Senhor Jesus está apresentando para ela? Que dom é esse que muitas das vezes nós negligenciamos e nós meditamos no Evangelho e muitas das vezes não entendemos que dom é esse que o Senhor quer nos transmitir. E quando nós paramos para ver, nós vamos ver que esse dom que Jesus nos diz, o qual foi escrito em grego, que significa dória, que significa um presente gratuito. E que presente gratuito é esse? Que presente gratuito é esse que Deus tem nos dado, que muitas das vezes não fazemos questão e negligenciamos e deixamos de lado, levamos pela nossa própria ignorância, que não entendemos que dom é esse que Ele tem nos dado. Ele entra nessa questão: qual é o dom que Ele nos dá? A palavra, a salvação. Eita glória! Ali Jesus está apresentando duas coisas: o que Deus deu e quem Ele é. O que Deus deu e quem Ele é. Por isso que nós faremos duas coisas que Ele passa: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, que é a graça imerecível. Não é por religiosidade, não é por sacrifício, não é por holocaustos. Enquanto ela estava se preocupando com as questões da religião, oh Senhor, é desse monte aqui, ó, os nossos pais adoraram neste monte, o monte de Gerizim.
você está buscando é algo passageiro. Você vai tomar, mas depois você vai sentir sede. Essa água que você bebe é por pouco de tempo. Ela vai te saciar por um tempo, mas depois a sede. Eita Deus. É verdade, Ele meu está Deus. ensinando, mulher. Não é? Vocês adoram o que vocês não sabem. Mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Porque Jesus veio dos judeus. Glória a Por isso Deus. ele está dizendo. Mas agora é. E a hora chegou. Que não é mais aqui. Não é em Jerusalém. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram com espírito e verdade. Aqueles que o adoram com o profundo do seu ser, com todo o seu ser, com toda a sua alma, e o adoram porque Ele é, porque entenderam que é graça, que é o dom, o presente, por isso que fala glória, presente gratuito, que Ele deu a cada um de nós. Mas tem um porém. Amém, pastor. Deus abençoe. Deixa eu ver até as horas. Ixi, as horas vai até quando a gente só vai aquecer. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos ver que Jesus apresenta para ela uma fonte real, inesgotável, que sacia a nossa sede e nos dá sustância e nos mantém de pé a algo que gera eternamente em cada um de nós. Porque simplesmente não é aquela que nós bebemos e buscamos voltar para saciar, mas é uma água transformadora que é transformada em nosso ser, que vai nos saciando, vai nos renovando e nos transformando. E aí ele fala, mulher, o dom, a graça, Deus já deu, mas tem um poder. Agora você precisa conhecer quem Deus. Deus já deu, mas agora para você receber você precisa de mim. Por isso que ele está dizendo, olha, eu tenho a verdadeira água. Eu tenho a verdadeira água que mata a sede. Eu sou quem te sacia. Aí ela vai questionar olhando para Jacó. Olhando para a grandeza que foi Jacó. Mas Senhor, Jacó, os nossos pais beberam dessa água, beberam dos seus animais, mas eles sentiram sede. Como que o Senhor pode nos dizer que há uma água viva? Como o Senhor pode dizer onde eu posso encontrar essa água viva? Jesus, frente dela. Só que aí muitas das vezes é o que nós também muitas das vezes olhamos. Ela simplesmente se depara e olha para Jesus, vê um simples judeu, e ali não dá muito crédito. E aí é onde ele fala para ela, mas mulher, Glória a Deus. se. Deixa eu até fugir aqui um pouquinho. Se você não reconhecer quem eu sou, você vai sentir sede. E na cultura antiga, essa água viva que é apresentada, ela é comparada aos rios de águas correntes e que nos refresca e nos sacia. Uma água de rio corrente que corre sem parar. Mas e
Senhor não tem como tirar. Ela simplesmente olhando para a limitação física. E aí Jesus se apresenta a ela como a verdadeira fonte de água. Glória a Deus. Aleluia. Como ele se apresenta a cada fonte. Glória a Deus. E quando nós meditamos no Evangelho de João, nós sabemos que o Evangelho de João é aquele Evangelho que nos leva a mais profundidade de quem é Jesus. E alguns estudiosos acreditam que João estava ali próximo, que os discípulos foram buscar comida. Mas alguns acreditam que o apóstolo João foi o único que ficou, o qual nos dá esse relato desse acontecimento que aconteceu com Jesus em Samaria. E aí, quando nós vamos ver para alguns temas, nós vamos ver que em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 6, quando o povo de Israel estava no deserto, quando eles saíram do Egito e estavam caminhando pelo deserto, Glória a Deus. vamos ver que o povo começa a sentir sede. E aí eles começam a clamar a Deus, eles começam a reclamar. E aí Deus manda Moisés ir bater na rocha, e dessa rocha sai água. E essa água, o próprio apóstolo Paulo nos dá esse entendimento, o qual ele mesmo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, Glória a Deus. que essa água era Cristo, essa rocha é Cristo, o qual está apresentando para essa mulher. Mulher, se tu não creres em tem como você receber essa água. Só que aí nós perguntamos, pastor Jusilei, que água é essa? Que água é? Só que a gente fala tanto de água, a gente acha que é uma simples água física. Mas aí quando nós olhamos mais à frente do Evangelho do apóstolo João, no capítulo 7, no versículo 39 e 40, o apóstolo João nos apresenta quem é essa água e o que é essa água. Que muitas das vezes nós paramos para refletir o que é essa água que eu também quero. E quando ele nos diz que no dia da festa, Jesus se levanta diante do povo e fala: olha, quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu. Só que ele nos leva a entender e nos dizer que essa água viva prometida para cada um de nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o qual ele nos diz que o apóstolo João nos diz: essa água é o Espírito Santo que foi nos dado. Só que o povo ainda não entendia porque o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Por isso que fica essa questão. E aí, nós vamos ver também advertências referentes à negligência, quando nós negligenciamos essa água da vida, essa fonte. Só que Jesus nos mostra o direcionamento, como termos essa água.
nós vamos fazer. E quando fala do rosto, pastor Jusilei, está falando de status, está falando das coisas que nós priorizamos, que achamos que é o sucesso, o dinheiro, as posses, o status, Desse jeito. aquilo que corremos atrás, que nos traz angústias e aflições. O que até o apóstolo Tiago nos diz: os que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. É verdade, meu Deus. O poço e a água. Só que muitas das vezes nós vamos ver Jesus fazendo um convite para aquela mulher. Muitas das pessoas olham que ali no horário de meio-dia, ali ela estava buscando algo isolado, solitário, não tinha ninguém. E alguns estudiosos acreditavam que as mulheres em si, ou elas iam no começo, de manhã cedo, ou elas iam no final da tarde buscar água. Mas aquela mulher estava ali sozinha, e foi no momento que Jesus chegou de encontro a ela, quando ela não esperava, e aí ela começa a ter aquela reflexão que muitas das vezes esquecemos que precisamos ser rejeitados pelos homens, pelas pessoas, mas quem nos aceita e nos acolhe é Jesus. É verdade. E aí, ela se depara ali com o Senhor e começa a ouvir. E aí Jesus vai falar para ela: vai e chama o seu marido. Glória a Deus. E aí ela Aleluia. olha para ele e fala: mas eu não tenho marido. E aí ela fala para ele responde ela: disseste bem, porque o que tu tinha não era teu. E aí ela começa a refletir e dizer: olha, que muitas das vezes nós achamos incapazes, muitas das vezes olhamos para nós e vemos que não somos nada. É verdade, Mas quando Deus. Jesus orienta, Aleluia. uma mulher rejeitada, que muitos não davam nada, mas quando ela chegou falando de Jesus, a cidade inteira se comoveu e foi ouvida. Olha, porventura, será que ele não é o Cristo? Ali ela já tem Glória a Deus. que ele Eita glória! Aleluia. Ele é quem tinha nos prometido. Quando nós vemos, irmãos, nós vamos dar um convite de Deus. Que muitas das vezes nós corremos atrás do poço, esse poço que nós volta é aquilo que nós muitas das vezes buscamos achando que vai nos trazer paz. Muitas das vezes a gente acha que ser rico a gente vai ter paz, a vida vai melhorar. Mas a gente olha para isso, quantos ricos se suicidam? E muitas das vezes a gente vê mais a ponto Glória a de Deus. suicídio Aleluia. no mundo dos ricos. As pessoas ricas, onde nós vemos muitas das vezes tendo mais casos de suicídio, porque elas não beberam essa água que preenche esse vazio. Eita Nós Deus! corremos atrás Verdade! de tudo e buscamos. Em Isaías 44:3, Deus promete nos derramar desse Espírito. Porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Glória a Deus. O que ele está nos dizendo? O Espírito, a água, que quando nós abrimos o coração e deixamos ele entrar, ele faz essa morada em nós transformadora. Ele faz essa mudança. Até o apóstolo João também nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 21:6, ele vai dizer: olha, a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. E em Apocalipse 22:1 ele vai dizer: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ele também vai nos dizer, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, vem. Graça da água da vida. É uma promessa de satisfação. Satisfação que o cérebro começa a tanta coisa que a gente vai até se perder assim um pouquinho. E aí Jesus se apresenta para ela como eu sou. Que muitas das vezes a gente se esquece Glória a Deus. de quem ele é. Aleluia. E quando fala de conhecimento,
Jesus nos dá o segredo para a libertação. É verdade, Que meu Deus. muitas das vezes nós só ouvimos falar, mas a gente não quer buscar conhecer. Grande E uma das coisas que eu aprendi com Deus. Jó, pastor Juscelino, no capítulo 42, no versículo 5, Jó vai nos trazer algo muito lindo. Ele simplesmente, eu creio que ele não teve uma experiência com Deus. Ele não teve um encontro definido com Deus. Porque no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer: olha, não só de ouvir os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Porque ele está dizendo: Glória a eu Deus. senti o que eu ouvia, mas agora eu tenho uma experiência de quem tu és. Agora eu entendo quem tu és, porque agora os meus olhos estão te vendo. Eu entendo que tu és Deus. É o que Jesus está mostrando. Que Ele é a fonte, Ele é a água da vida. Ele se apresenta como pão, Ele se apresenta como a vida e a ressurreição. Ele se apresenta como o Deus vivo. Ele se apresenta como a nossa sustentação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele entendeu. Sabe qual foi o segredo de eu chegar onde eu cheguei? Fui naufragiado, várias chicotadas. Várias vezes eu achei seu fim, achei que ia morrer. Mas mesmo assim, quando a angústia me dominava, eu lembrei do Senhor. E eu só cumpri, cheguei aqui por causa de quem Ele é. Eita, Por isso eu entendo que eu posso todas as coisas nele, porque Ele é a minha água que mata a minha sede, Ele é o pão que me alimenta, Ele é a fonte da minha vida. Ainda que essa vida chegue ao fim, eu sei que a minha vida eterna já está nele. Por isso Ele fala: olha, ainda que este homem exterior se desgaste, ou seja, ainda que esse exterior se acabe, o nosso interior vai se renovando dia após dia. glória a Por isso Deus. eu entendo que essa leve e momentânea tribulação não há para se comparar com o peso de glória que nós trazemos. Glória a Deus. O dom foi dado. E é algo que ninguém de nós merece. É o que Jesus estava mostrando para aquela mulher: olha, eu sei, eu te conheço, eu vim aqui tratar algo com você. Eu te conheço. Por isso que Jesus revelou tudo para ela. E quando ela entendeu, olha, e ela saiu testemunhando. Que muitas das vezes se esquecemos que Deus nos conhece, mas nós não o conhecemos. Por isso que qualquer dificuldade que nós passamos, começamos a reclamar e a murmurar. Por isso que muitas das vezes fazemos como aquela mulher. Pegamos o nosso cântaro e voltamos para o curso. Buscar algo que achamos que vai saciar a nossa sede. Sendo que Jesus aí, Ele olha para nós e fala: até quando você não vai entender? Até quando você vai continuar desse jeito? Até quando você vai viver? Sendo que eu tenho uma água que sacia a tua sede. Sendo que eu sou tudo que você precisa para se manter. E é o que muitas das vezes nós esquecemos. Falamos: entreguei a minha vida para Jesus, mas não confiamos. É muito fácil falar quando tudo está bem, mas e aí? Quando erramos, quando não vemos solução? Jesus olhou para aquela mulher e Ele sabia de tudo que Ele tinha feito, tudo que ela tinha feito, mas Ele deu uma oportunidade para aquela mulher. Ele deu uma oportunidade para assim como Paulo teve um encontro. Todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor não saíram da mesma maneira. Eita, Não glória. voltaram como era. Aquela mulher, de uma mulher simples e rejeitada, virou uma missionária pregadora do Eita, glória. Muitas das vezes nós achamos: ah, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei como fazer.
mas ele faz algo que muda a situação. Ele olha para você e fala: cura-me, Senhor, e curado eu serei. Salva-me, Senhor, e salvo eu serei, porque tu és o meu. Ele estava dizendo: Senhor, quando ele fala o Senhor, eu está dizendo: eu sei, o Senhor é tudo que eu preciso para mim. O Senhor é o que eu necessito. Era o que Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, Deus já deu, mulher. Não é por ritos religiosos, não é por essa divisão que é muitas das vezes feitos por homem para trazer adorações que as pessoas não entendem, muitas das vezes só adoram de lábios, mas não adoram mais com o coração. E o que o Pai procura é aquele verdadeiro. Que decide adorar verdadeiramente. Glória a Deus. Que muitas das vezes nós somos como aquela mulher, olhamos para o nosso passado, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o convite de Deus para cada um de nós é: vem. Você tem sede? Vem. Isaías 55:1 vai dizer: todo aquele que tem sede, venha. Jesus, no Apocalipse capítulo 22, versículo 1 vai dizer: aquele que tem sede, venha. Jesus olha para todo mundo cansado, fatigado e diz: todos que estão afligidos, cansados, venham a mim, eu para de buscar coisas passageiras que simplesmente traz uma satisfação, traz algo passageiro, sendo que eu tenho para você. Pare de buscar pelo que é passageiro, venha a mim que eu tenho algo eterno para ti. Glória a Deus. E é isso que ele tem para mim e para você. Deus nos deu a graça que ninguém mereceu, mas Deus já decidiu nos salvar. Mas para Ele nos salvar, você precisa fazer algo. Para você receber essa água, que é o Espírito Santo de Deus, você precisa fazer algo. Que o primeiro passo que ainda é nós. Deus já fez. Ele já falou: mulher, você não entende, irmão. Porque Deus já deu. O dom que Deus deu para a humanidade é a salvação. Mas para você ser salvo, você precisa crer em quem eu sou. Irmãos, né? Ixi, até já foi. Mas até que o Senhor tem me conduzido, né? Você está Glória a Deus. Senhor, eu não sei o que aconteceu. Aquela mulher ninguém dava nada. Era rejeitada, abandonada, não sei o que aconteceu na vida dela. Mas Jesus tem um encontro particular com ela. Ele quer fazer comigo com você. É o que nós fomos, o que nós fizemos. Isso não importa para Ele. É o que nós decidimos fazer. Ele está disposto a dar essa água para mim e para você. Mas para isso depende de você. Ele não falou aquela mulher, ele simplesmente falou para ela: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem Ele está falando com você, se você entendesse o que Deus já nos deu, se você entendesse quem eu sou, você pediria para mim a água viva. E na carta de Tiago, se eu não me engano, ele nos ordena a pedir o Espírito Santo de Deus. Eu não lembro qual capítulo do versículo. Mas ele fala para nós: aquele que tem falta do Espírito, peça. Tenha da sabedoria, mas sempre do Espírito. Só não dizer qualquer. Mas ele nos faz esse convite. Se você tem sede, vem. Se você está cansado, vem. Não importa como você está, mas ele te convida a você. Glória a Deus. Quando você entrega, aí você abre o coração, aí é derramado o Espírito Santo, que aí é Ele que vai fazendo a nossa obra. Porque em Filipenses 1:6 vai dizer que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Olha, vem, que aí o Espírito Santo ele derrama a água, viva ele derrama, que vai purificando o nosso Glória a ser, Deus. nosso ser, vai nos transformando dia por dia. Irmão, você que ouviu a palavra do Senhor, não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas eu já conheço o profundo. Ele te convida, eu não sei o que aconteceu, mas somente Ele sabe. E se você quer ver a mudança acontecer, depende
será da minha sua vida. Mas, irmão, se não tem, eu agradeço a rica oportunidade da salvação. Senhor, Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o evangelista Fábio. Que palavra maravilhosa, né, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão,